Alô, alô, pessoal! Meu nome é Nilson Prado e esse é o Papo Ligeiro. Hoje eu tenho a honra em receber ele, que é educador, advogado e pré-candidato ao governo do estado de Goiás pelo Partido Novo. É ele, Telêmaco Brandão. Telêmaco, bom dia e obrigado por estar aqui conosco no Papo Ligeiro. Bom dia, Nilson. Eu que agradeço o convite, né? E agradeço especialmente o carinho da nossa audiência aí, que eu sei que é uma audiência de peso aqui na região. Obrigado pelo convite. Como eu costumo dizer, deixa eu te servir. Mas antes, eu peço que você se inscreva no nosso canal. É Papo Ligeiro, tudo junto, no YouTube. Você é advogado, educador. Por que escolheu trilhar o caminho da política? Boa pergunta, Nilson. Se eu pudesse resolver numa palavra, seria indignação. Mas isso tem uma história. Eu já fui assessor parlamentar no passado, sempre gostei muito de política, sou de família, meus pais politizados, sempre acreditei na boa política e que é possível, sim, bons políticos fazerem bem para suas comunidades. Eu acredito nisso e sei que existem bons políticos. Mas eu fui assessor parlamentar uma época, uma deputada que foi muito honesta, muito séria, foi muito perseguida, coisas horrorosas, coisas de filme de máfia aconteceram com ela, envolvendo tiro, agressão e etc. E eu sempre também tive uma pegada empreendedora, apesar de advogado, né? Eu costumo dizer que eu sou empreendedor dentro do direito. E tinha os meus negócios também, um deles eu dependia de licenças do governo e no outro deles eu fui vítima de um estelionato, 2 negócios simultâneos. E quando eu fui vítima de estelionato, eu ouvi do subsecretário de Segurança Pública do Estado que só tinha um delegado em Goiânia que faria ocorrência sem me pedir dinheiro. Isso me deixou extremamente revoltado na época, porque a gente paga servidores públicos para fazer o serviço. Mas não, se eu não desse dinheiro, eu não conseguiria nem fazer ocorrência. Mas haveria um delegado em Goiânia que faria. E segundo, que eu estando certo, operando, pagando imposto, gerando emprego, né, pagando mais impostos do que eu tinha de lucro líquido para mim na minha empresa, que essa é uma realidade de grande parte dos empresários, o governo dava 10, 20, 30% do seu negócio, você tem uma margem de 5%, de 10%, a gente sabe disso. Eu estando correto, sendo extorquido pelos fiscais, que se eu não ajudasse políticos, era para ajudar a campanha de político, que lotearam aquele órgão, eu não teria acesso aos meus alvarás para funcionar. E eu, literalmente, decidi sair da pista. O que eu quero dizer com isso? Eu saí do Brasil. Eu não vivo aqui, eu não consigo. Eu quero trabalhar, eu quero pagar imposto, eu quero gerar emprego, amo produzir, acredito nisso, né, como forma de enriquecer, distribuir riqueza, inclusive, de enriquecer a nossa comunidade, enriquecer nosso país, nossa cidade, é produzir. Mas eu não aguentei ficar longe do meu país, não. Fiquei quase 2 anos e meio fora do Brasil. Que país que você foi? Fui para os Estados Unidos. Ganhei 2 filhos lá. Na época, aproveitei uma licença maternidade, minha esposa é servidora pública, aproveitamos esse período lá. Mas eu não aguentei. Especializei, a gente atua hoje internacionalizando negócios, né? Você me perguntou aqui nos bastidores sobre a área de atuação do nosso escritório. Tem um escritório de advocacia, que uma das áreas é essa, internacionalizar negócio e direito imigratório. E o que acontece? Eu não consegui ficar longe do Brasil. Eu falei, não, minha vida tá boa lá, mas eu não amo meu país, amo minha comunidade. Eu não nasci para isso, para ficar vendo o circo pegar fogo dos bastidores, da plateia, né, da arquibancada. Eu decidi voltar para o Brasil. Como eu disse, eu saí porque eu não queria dançar a música que tocava, mas eu voltei para decidir a música que vai tocar. Nilson, é isso que nós viemos fazer. E desde que eu voltei, eu fui para a Rádio TV Pro Bono, começar a falar, defendendo essas ideias, combater essa política asquerosa que eu acho que você, os nossos telespectadores, os internautas que estão nos acompanhando aqui, também estão cansados disso. Então nós voltamos para isso. E quando eu voltei, como eu disse, eu fui para a Rádio TV e da Rádio TV me convidaram para ser político. Eu fazia análises políticas, jurídico-política, né, comentários jurídicos e políticos nos canais de Rádio TV. E as pessoas gostavam disso. Fiz uma campanha que entre pré-campanha e campanha durou 75 dias, no ano da pandemia, 2020. Não era pré-candidato, não era nada. Decidi de última hora, estava filiado a um partido a convite de um amigo. Partido Novo. Na época, o PROS. E minha campanha e pré-campanha durou 75 dias sem dinheiro público, só levando a ideia que a gente defende para os amigos, de 1.112 candidatos em Goiânia. Não tive mandato, nunca tive nada.
eu fui o 45º mais votado. Levando simplesmente essa mensagem e compartilhando da minha indignação, como eu te disse, que eu acredito que é a mesma, né, dos amigos que estão nos acompanhando e a sua também. Tive mandato como vereador, conseguimos na Justiça, né? Eu tive mandato só no final do ano passado, na última legislatura, não fui candidato da última vez, mas essa experiência de ter sido vereador me mostrou que é isso realmente que eu quero servir minha comunidade, eu amei ser vereador. Fiz coisas muito legais na minha vida, a minha história na advocacia é muito legal, assim, tem gente que se inspira, eu tenho orgulho dessa história, nossa caminhada como empresário, hoje eu tenho escola relevante, Goiânia. O Pablo Marçal é meu sócio, porque ele quis entrar no nosso projeto. A política é um chamamento? Eu acredito nisso, que é uma vocação, é um sacerdócio, para quem ama servir. Porque quando você entra na política, você não está esperando o retorno financeiro. Não. Quem está esperando retorno financeiro é aquele que vai pegar dinheiro público de forma, vamos dizer, roubando aquele dinheiro. Sim, né? usurpando até legítimo, com as emendas. Isso. Então, o que te atraiu na política? Assim? O que te move a querer ser político? Ótima pergunta. Nilson, a gente chega num momento da vida, eu não sou um homem de grandes ambições materiais, eu sou um homem resolvido. Eu tenho meu escritório, se você for em Goiânia está convidado, o amigo também que está nos ouvindo, a me visitar em Goiânia, um escritório bem localizado ali no setor Bueno, moro bem, eu sou um cara que gosta de comer um pão com manteiga, comer meu arroz com linguiça, minha mãe faz para mim no meu aniversário, então não tenho necessidade de ostentar nada. Tendo meu carro para me locomover com segurança e carregar meus 3 filhos, eu espero ser maior, porque eu quero ter mais filhos, então vou precisar de um carro aí de uns 7 lugares, está tudo certo para mim, não tenho problema. Então não é sobre dinheiro, não é sobre conquistar riqueza, porque graças a Deus eu sei fazer isso trabalhando. Igual eu falei, já fui sócio aqui de uma mineradora, o outro negócio que eu estava comprando era a maior prestadora de serviços de poda de árvores em Goiás. Então, se a gente fazia aqui, onde eu fui vítima do estelionato em falsificação de documentos e balanço da empresa na hora de me vender, né? Que envolveu aquela questão de delegacia que eu mencionei. E vindo de baixo, comecei do nada. Eu precisei andar a pé para pagar minha faculdade. Então, ganhar dinheiro eu sei ganhar e honestamente trabalhando. Não tem medo de trabalho, eu amo trabalhar. Então, não é sobre isso. É sobre legado, Nilson. Chega um momento da vida da gente que tem coisas que importam mais. Eu costumo dizer, né? A gente teve essa crise lá nos Estados Unidos, eu e minha esposa. Muito difícil lá, o dólar muito caro, né? E lá você é um analfabeto do terceiro mundo, por mais bem sucedido que você seja aqui. Você chega lá, você não é ninguém, não é porque as pessoas são preconceituosas, porque elas nem te conhecem, nem sabem que você existe. Então você começar de um zero, no começo daquilo, quando você estava bem aqui. E ela questionou isso um dia, eu falei, bem, é o seguinte, aqui a gente tem tudo para começar uma história e ser tão bem do zero, igual começou no Brasil, e aqui ser tão bem sucedido. Mas vai ser muito bonito nossos filhos contar para os nossos netos que um caipira lá do terceiro mundo, que é como a gente é tratado, analfabeto no idioma dele, saiu e venceu aqui. Né? Eles vão ter uma história muito bonita para contar dos nossos netos, que é muito para os nossos netos, que é muito mais bonito para mim que contar que eu tinha muito dinheiro. Que bobo fica contando que tem muito dinheiro. Para mim isso não é sobre dinheiro. Dinheiro é o caminho. Dinheiro é o quê? Liberdade. Liberdade para você realizar seus sonhos. E qual que é o sonho que eu tenho nisso? Realmente viver num país melhor. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, é porque ali está muito próximo do país que eu gostaria de morar. Só bobo que critica aquilo. Você vê essa turma de esquerda criticando, anti-americanista, assim, não sabe do que está falando. Você vai lá, você fica encantado com aquilo. Não tem ninguém cuidando de governo nenhum cuidando de ninguém, são as pessoas que cuidam das pessoas. Eu aprendi, foi lá, que você entra na universidade, você tem que responder uma pergunta: como o seu conhecimento vai ser útil para a sua comunidade? E quando eu tive que responder essa pergunta, eu decidi voltar para o Brasil. Esses caras estão preocupados com a comunidade deles. E a minha não é aqui. A minha é o Brasil. Eu voltei para o Brasil porque eu aprendi com eles que a gente vive para servir a comunidade. Eu não preciso de um governo, eles cuidam dos seus, um senso de patriotismo. Que você, Nilson, é meu irmão, você que está nos acompanhando, é o meu irmão patriota, é uma vergonha. Eu vi um irmão patriota meu, brasileiro, morrendo na fila de hospital, envolvendo na criminalidade, porque não tem uma opção de futuro que a gente não dá, porque a gente está preocupado só com o próprio umbigo. E eu tenho dito mais, eu sou um cara muito de direita, né? Eu acho assim, você pode achar igual, mas mais de direita é difícil. Eu acho que não é possível ser, porque a gente está alinhado com 100% daquilo que é a pauta da direita que eu considero verdadeira. Não é aquela pauta de José Sarney, de que não tem nada de direita, de Antônio Carlos Magalhães, Paulo Maluf. Isso era um centrão fisiológico onde só tinha muita esquerda e eles eram mais direita que tinha. Hoje nós temos uma direita que defende ideias de direita. Então eu sou totalmente de direita. Mas eu tenho dito para os amigos que são de centro, esquerda... O Partido Novo é o partido mais de direita que tem no Brasil hoje? É o único que eu vou te explicar isso depois, só que depois que eu concluir esse raciocínio.
Mas eu tenho dito para os amigos, mesmo aqueles de esquerda, o que eu quero é o que todo mundo quer, inclusive gente de esquerda, só que a esquerda não vai entregar porque é impossível. O modelo social e econômico que eles querem é impossível, só entrega miséria, pobreza e corrupção. O que eu quero é que meus irmãos goianos brasileiros não morram em fila de hospital, possam sonhar, porque hoje infelizmente a gente simples só sonha, Nilson, em um filho ser cantor de, agora funk, né, mas antigamente cantor de música sertaneja e jogador de futebol. Era o único sonho que eles poderiam ter, para ter uma vida eventualmente de acesso às riquezas e uma vida confortável e de realizando seus sonhos. E o que eu quero é que eles possam sonhar ter um filho médico, ter um filho engenheiro, ter um filho advogado, enfermeiro, o que quiser, ser livre para escolher aquilo que eles querem. Assim no primeiro mundo, você é livre para ser um jardineiro se você quiser. O filho do porteiro tem a mesma oportunidade do filho do presidente. Pronto, ser atendido nos mesmos hospitais e mais que isso, sonhar em empreender. Estava conversando com o Denilson aqui, que eu ia falar dele agora, inclusive eu nem precisaria falar nome, porque eu ia falar dele. Porque a vida que ele leva. Nós vivemos num modelo que as pessoas não sonham em ser empreendedores, que é o caminho da liberdade. Esse é o caminho da liberdade, está acessível a todos. Um diploma de medicina não está. É muito mais difícil do que o caminho do empreendedorismo. Nós vamos falar um pouco de empreendedorismo aqui mais pela frente, a dificuldade que é de ser empreendedor aqui no Brasil. Eu tô com uma frase do Ronald Reagan, que ele fala o seguinte: estamos caminhando para o socialismo, um sistema que, como se diz, só funciona no céu, onde não precisam dele, e no inferno, onde ele já existe. Você concorda com essa frase? 100%. Você acha que nós estamos vivendo esse momento aqui no Brasil? O Brasil, ele pegou esse trevo, como eu te falei, anti-americanista, né, de ficar criticando. Eu falo que quando a história da humanidade estava dividida entre o liberalismo econômico, esse termo capitalista é pejorativo, mas a economia liberal e a economia de Estado, né, que é o socialismo no modelo político e no modelo econômico do comunismo, a história da humanidade já teve dividida, representada em União Soviética e Estados Unidos. O Brasil pegou o trevo para a esquerda, o trevo para a Rússia. Foi esse o caminho que nós fomos e desenvolvemos todas essas teorias marxistas, coletivistas e parece que o Brasil está se repetindo isso agora novamente, né? O Brasil não, mas é essa elite política de esquerda, que não representa a maioria da população, muito menos o eleitorado goiano. O eleitorado goiano é quase 70% de direita mesmo. Então, assim, algumas ideias, aí é onde eu estava dizendo. Porque, ainda que você é direito, você não quer que seu irmão morra na fila de hospital, que ele tenha uma boa educação, que ele sonhe em empreender. Mas ensinaram que só tem uma solução através de Estado, e não é. Estados são políticos, e políticos são um problema. Eu não sou... esse cara é político. Eu não sou político, eu estou político. Eu estive vereador em Goiânia, até que eu nem me candidatei na última. Aceitei, fiz o meu mandato, o tempo que eu tive, e... agora aceitei o desafio do Partido Novo, mas eu estou político, como eu disse naquela primeira palavra, indignação. Que eu não estou satisfeito com o que está acontecendo. E eu tenho certeza que a maioria da população também não. Se brincar, não tem 3% da população satisfeita. Isso é um delírio, alguém falar que está satisfeito com o que está acontecendo em comparação de onde nós poderíamos estar. Então é por isso, realmente, que a gente está tomando essa posição. Mas alguém acreditar que políticos vão resolver o problema delas, isso é um delírio. Eu quero chamar aqui para a nossa mesa para bater um papo com a gente. Ele que é advogado, contador, corretor e também político. Daniel Cunha da Câmara. Fala, Daniel. Bom dia. E obrigado por estar aqui conosco no Papo Ligeiro. Falando assim. Faltou alguma coisa aqui? Faltou contador não, mas eu sou zootecnista e engenheiro agrônomo. Ah, você não é contador não? Não, então, sou corretor. Corretor, então errei essa. E meu Cresce, vou falar para vocês uma vez já só. Fiquei sabendo que você tinha que ter cancelado. Pois é, eu tentei. Vou falar uma vez só meu Cresce, vocês nunca mais vão esquecer. Ele começa terrível e termina uma catástrofe. 13173? 13171. 13171. A chance de eu colocar esse Cresce, uma placa e um cartão. 13, eu não sabia que era o 171. Você falou que eu desastre. 13171. Oh, meu Deus. Mas obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui agradeço aí, desfrutando da sua competência, ainda mais do lado desse camarada aqui que é Pedra 90, faca nos dentes, sangue nos olhos, assim como nós do Novo. Eu queria pegar uma frase sua do tarifaço dos Estados Unidos que eu vi no seu Instagram, que você colocou o seguinte, que esse tarifaço que os Estados Unidos querem impor ao Brasil, o Brasil há tempos já impõe aos produtos. Sem dúvida. Você vai ter visto o meu vídeo que eu defendo que
traga a consciência das pessoas que elas têm que se posicionar não a favor do tarifaço em si, mas do resultado que o Donald Trump quer produzir. Os produtos brasileiros começam a ser tributados, Nilson, em 82%. Eu falei lá da média, mas ele chega a ser tributado a 169%. Quem está comprando as blusinhas da Shopee sabe disso aí. Você faz a conta lá, o que você vê um produto lá, o preço, no final você dobra o preço, porque vai vir o imposto de importação e o ICMS vem sobre o preço do produto mais o imposto de importação. Então a alíquota não é 18%, você paga imposto sobre o imposto. Então você dobra o preço. Esse 50% que ele está tarifando no Brasil, nós já tarifamos isso há muito tempo. Ele está levando em consideração, se alguém soprar no ouvido dele isso está acontecendo, porque ele não sabe o que acontece efeito cascata em PIS, COFINS, contribuição social sobre lucro líquido e ICMS, que no final das contas vai virar de 82% a 169%. Ele está levando em consideração só o imposto de importação brasileiro. E o que ele quer? Ele falou, não, quando os produtos de vocês, brasileiros, chegam aqui, eu tributo de 1% a 7%. Suco de laranja, por exemplo, é 1% tributado. Aí eu vendo coisas para vocês, vocês põem essa barreira de preço que eu não consigo vender meus produtos aí. Então eu quero que vocês baixem os impostos. Baixar os impostos isso significa baixar os preços. Então o nosso amigo socialista de iPhone vai poder comprar o iPhone dele mais barato. É isso o resultado que o Donald Trump quer produzir. E tem uma galera revoltada com isso. Revoltada é com esses, quando eu estava falando dos políticos agora, desses canalhas, desses políticos que vivem às custas do meio do seu dinheiro e quer que a gente continue pagando 80%, aliás, no caso do iPhone, 89%, quando ele vem de lá para cá. Eu não quero pagar 89%. E o Donald Trump também não quer que você pague. Quer que você pague 30%, 20%, mas muito menos, alguma coisa equiparada deles. Ele quer que você pague menos em tudo que você compra. Esse é o efeito prático que o Donald Trump quer produzir. Com isso, ele vai vender mais coisas para cá, porque vão ficar mais baratas. Mas aí eu quero até estender uma pergunta para o Daniel para falar das mordomias. Salário, auxílio moradia, verba de gabinete, cota parlamentar, auxílio mudança, assistência médica, cota gráfica. Esses são alguns dos benefícios de deputados estaduais, federais e senadores, fora a infinita quantidade de assessores e outras benéficas. Dá para desinchar a Lego? Você esqueceu do auxílio paletó e gravata, entre outras coisas, né? Não é questão nem se dar, Nilson, é questão de precisar. O que acontece? Todos esses benefícios, essas benesses, esse legislar em causa própria tem inchado a máquina que não produz nada. Não existe dinheiro público. Todo o dinheiro público sai do bolso, das mesas das famílias. E hoje a gente chegou no número, e o Telêmaco me corrija se eu estiver enganado, que nós estamos trabalhando na meia. Tudo que a gente produz, você é dono só de metade, outra metade está indo para bancar todo esse sistema que é extremamente perverso. Sobre aquela falsa mentira que o Estado vai te dar a saúde, vai te dar educação, vai te dar segurança com qualidade. Teve um vídeo seu em frente à Lego falando daquela obra que seria um elefante branco. Você acha que precisa de uma obra daquela envergadura para atender as demandas da sociedade? Ou você acha que foi uma obra realmente faraônica? Qual que é a sua opinião, faraônica, desnecessária. O deputado não tem que ficar encastelado, ele tem que ficar onde o seu eleitorado está, conhecendo a realidade de cada município. Aí sim é o lugar que ele está. E hoje a gente tem tecnologia. Eu sou advogado, Telêmaco também. A gente advoga, o escritório nosso, o celular é dentro do carro. Morei nos Estados Unidos, continuei advogando aqui normalmente. Normalmente. Tem deputados estaduais, tem 45 assessor. E outra, o estacionamento lá é para 4 mil carros, é só de assessores e gente que não produz nada. É gente que está lá para criar empecilho para a livre iniciativa, para o exercício empresarial de cada um. Mas você entrando no caso lá, o que você faria diferente? Racharia o sistema. Isso é desnecessário. Nós vivemos um socialismo legalizado, aonde todo aquele recurso sai da gente para bancar aquela casta que não entrega nada, não devolve nada. O sistema está todo corrompido, está errado. Isso precisa ser falado. E muita gente boa que está lá não tem consciência disso. Às vezes o papel meu, do Telêmaco, é levar a informação e a luz para a própria classe política. Eu acredito que, se Deus nos abençoar, nós vamos atingir esse objetivo. Que nós precisamos, Nilson, retomar o Brasil. Nós chegamos num ponto
de desconstrução que se iniciou há 40 anos atrás. Você e eleito, hoje, você trabalharia com quantos assessores, ô Daniel? o mínimo possível para fazer chegar a nossa voz. Mas, continuando o raciocínio, nós temos que fazer o gramicismo às avessas, retomar os espaços na cultura, na mídia, na educação, na universidade, que foi tomado. O brasileiro hoje ele é doutrinado, ele só pensa dentro da caixa. A gente precisa retomar o livre pensar. Dentro da caixa esquerdista. Da caixa esquerdista. Quando ele fala o granchismo, às vezes o nosso espectador, o nosso internauta não está entendendo. Gramsci foi um ideólogo das ideias marxistas através dessa forma, não pelo modelo revolucionário, mas pelo meio da dominação cultural. Perdão, parênteses, não, que às vezes nosso amigo internauta está perdido. Antônio Gramsci era um filósofo italiano que ele falou: não vamos tomar quartéis, vamos tomar as universidades, as escolas, a mídia, a cultura. Isso tem sido feito e e a esquerda vem atacando fazendo isso há 40 anos. há 40 anos. E que a indignação que eu tenho, o Telêmaco tem, Romeu Zema tem, Adriano Silva, os nossos deputados, Felipe Dávila, Gilson Marques, Adriano Ventura, todos têm a palavra de ordem que nos move. Ricardo Salles, Marcelo Barrato, Dallagnol, também Paulo Martins recentemente Dallagnol foi caçado injustamente. Por nada. É isso que nos move. E nenhum é político profissional, somos profissionais que estamos vindo para a política. Mas quando eu falo das mordomias dos parlamentares, tem a mordomia do judiciário. Aí eu queria fazer essa pergunta para você. De acordo com a CNN, o custo do judiciário brasileiro é o mais caro do mundo, ou seja, 1,6% do PIB. Em países desenvolvidos, o custo do judiciário não chega a 0,5% do PIB. Aqui no Brasil custa 3 vezes mais do que isso, de acordo com a reportagem. O valor chega a passar os 160 bilhões por ano. Como que a gente freia esse judiciário gastador desse jeito? Isso. E você que é advogado, você deve ver isso. Agora, os desembargadores lá em Brasília criaram uma sala especial para eles poderem voarem. Não sei se você viu. Uma sala VIP, ao custo de 1,5 milhão por ano. Isso. É uma vergonha isso aí. Aí eu vou contar para vocês o que é. O TST, salvo engano, o TST comprou agora 27 carros a um custo de 357 mil reais cada um. Só o dinheiro desse carro você alugava um Corolla por 100 meses. Isso chama da síndrome do monarca, que está em todo o serviço público brasileiro. Infelizmente, nós não temos a cultura de servir. Nosso Senhor Jesus ensinou que grande no reino é quem serve. Quem serve é quem resolve problemas. E o serviço público, isso tem que ser uma vocação, uma paixão, um desejo de resolver problemas próprios e da sua comunidade. Que você faz parte dessa comunidade, seus problemas estão inseridos ali. Mas não é isso que nós vemos. As pessoas vão para a faculdade, prestam concurso, vão para a política e prestam o concurso das urnas para ter vida de rei. Enquanto o nosso modelo político, desde do movimento iluminista, da Revolução Francesa, já aboliu isso, nosso modelo. Eu tenho reservas que esse nosso modelo é o ideal. Eu acho que, enfim, eu tenho ressalvas em relação a isso. Mas o modelo que a gente tem é para combater isso, é para não permitir que, por exemplo, um tirano governe o Brasil. Aí criaram um judiciário e deram poder a um tirano dentro do judiciário. É para não permitir que no executivo haja tiranos, pessoas autoritárias. Por quê? Porque ali eles são servidores públicos. É um modelo que a gente chama de democracia, ou seja, os donos mandando naquilo que é deles. O governo do povo, que é o povo dono. Igual o nosso amigo Daniel colocou aqui, não existe dinheiro público, existe o nosso dinheiro que é entregue para políticos prestar serviço e resolver nossos problemas. Ok? Mas eles querem pegar o nosso dinheiro para viver como reis. E essa mesma mentalidade está em todo o serviço público. Em geral, com raríssimas exceções, me perdoem servidores públicos, sou de família de servidor público, mas me aponta que quem prestou concurso pelo desejo, o sonho de servir sua comunidade, que isso não é nem assunto, não é culpa dos nossos servidores públicos, que isso não é assunto. Na cultura que eu vivi 2 anos bem, lá eles são treinados. Não, porque o serviço público é a certeza que você não vai morrer pobre.
né? Você vai ter suas contas pagas, certeza vai ter seu salário. Sim. E no topo da elite do servidor público é aquele cara que quer se enriquecer às custas do serviço público. Mas serviço público é às custas de toda a comunidade, às custas de gente morrendo em fila de hospital, é às custas de gente que está morrendo aí por falta de segurança confia pública. no judiciário brasileiro, Telema? Eu sou advogado, eu já tive muita oportunidade de processar pessoas para bater no meu carro, eu nunca processei ninguém. Mesmo carro que eu não tinha seguro, porque eu não tinha paciência, faz o tempo que eu perco isso, que eu achei você dando um juiz, dar uma decisão, uma lambança, eu vou gastar meu dinheiro defendendo uma causa melhor. Mas como é que você advoga sem confiar no... A gente deve dar o nosso melhor, a gente trabalha com as ferramentas que tem. Não vou deixar de trabalhar, eu tenho que trabalhar. Mas, por exemplo, eu não perco, eu também sou muito sincero com clientes meus, eu perco muito clientes por isso. Falo, olha, essa ação sua, eu deixo muito claro. A chance é essa, a estatística é essa, eu defendo aquelas causas que eu acredito que vale a pena eu gastar meu tempo e energia. Tem juízes sérios, né? Com certeza, eu uso dizer que a minoria não é séria. Né? Eu acho que ali as pessoas são sérias, são vocacionadas, mas o que a gente estava falando das mordomias. Ok, são sérios, mas querem abrir mão da mordomia? Tem consciência e param para pensar? Acho que não, porque assim, ninguém quer pensar nisso, né? No mal que você causa para as pessoas, mas eu acho que eles não param para pensar que para eles terem as suas mordomias, pessoas morrem em fila de hospitais. E não é só o salário em si, que é um salário bom, muito bom e muito acima da média. São os benefícios indiretos, como você falou. Porque quando você pega um ministro do Supremo, que é indicado a ministro, ele é um advogado que deve ganhar milhões em causa para ser indicado a ministro, com certeza ele é um advogado gabaritado. Nem sempre. Ele abdica. Não, tirando o Toffoli lá, eu acho que a maioria dos outros. Não, ele é o contrário, essa é igual que mas assim. Essa leva nomeada pelo PT são estagiários do PT. Isso. Mas aí eu te pergunto, as mulheres dos ministros terem causas dentro do Supremo. Isso é uma vergonha. Isso é um disparate. Presta atenção. Isso só existiu agora, nessa porque nós tivemos ministros lá atrás, ministros de envergadura. Sim. Marco Aurélio de Mello. Próprio Joaquim Barbosa. Nós tínhamos orgulho dos nossos ministros. Quando eu fiz faculdade, que é isso, rapaz? Você ser um ministro do STF era o áudio. Hoje é vergonhoso porque o PT botou badecos estagiários dele ali, totalmente ineptos. São pessoas. Esse Alexandre de Moraes, por exemplo, o livro, ele escreveu um livro. Quem diria que nem foi ele que escreveu, era literatura barata. Que você só encontrava em biblioteca porque era livro barato. Não era nem recomendado pelos grandes professores e mestres de direito constitucional. Não está entre eles. Então o que acontece? Você não tem pessoas técnicas ali realmente. Ali são políticos nomeados para fazer um trabalho político. É o braço jurídico do partido. Se tornou um órgão político. E eu falo isso com muito pesar. Olha só. E não tem pessoas ali que você pode falar assim, respeitáveis juridicamente. Ou são comuns ou fracos. Não salva nenhum ali. Salva, né? Talvez, que eu diria, por exemplo, podem falar do Barroso, mas ele foi um advogado brilhante. Né? Ele, como advogado, ele advogou brilhantemente. Fux eu não sei dizer do passado dele. Nunes Marques era um desembargador. André Mendonça foi procurador. Procurador, por exemplo, o próprio André Mendonça, teve uma questão polêmica, eu estou me lembrando qual que é agora, que ele se opôs, e era totalmente do interesse, mesmo tendo sido nomeado pelo Bolsonaro, ele se posicionou contra algo que era assim, do interesse popular assim, absoluto. Eu não estou me lembrando agora. É como se fosse hoje a pauta da anistia, como se ele tivesse se posicionado contra a anistia, mais ou menos assim, que é o assunto do momento. Eu acho que a anistia é muito grave, não é dessa gravidade, mas estou querendo contextualizar. E o que acontece? Mas é o cara que está lá, o André Mendonça. Né? Vem da mesma academia doutrinadora, infelizmente. Você acha que quem quer ser empreendedor, Daniel, é um pouco de louco? Insegurança jurídica, excesso de impostos, falta de infraestrutura. Em Goiás, por exemplo, tem empresas aí que estão sendo tocadas no gerador tem 2, 3 anos, porque não tem energia. Isso tem sementeira, isso é realidade, não é eu que estou falando. Excesso de fiscalização, multa, burocracia, juro alto. O Brasil é um país de empreendedores loucos? Loucos, completamente. Eu falo para todo mundo, loucos e heróis. Porque você vai empreender, você constitui uma pessoa jurídica, de plano, de cara, você ganha um sócio oculto, que não trabalha, não corre risco nenhum e é dono do fruto do seu trabalho. Como eu disse anteriormente aqui, nós estamos trabalhando a meia, com o Estado. Se hoje a gente pegar o patrimônio da gente, entregar para o Estado e falar, me paga o que eu te pago, é melhor. A gente entra num navio e nunca mais volta no Brasil, só tocando de volta aqui. É louco. Você colocou todas as questões que são cruciais.
E o Estado vive de apresentar soluções dos problemas que ele mesmo cria. E ele é incapaz de dar solução para os problemas criados por ele mesmo. Por isso que o Novo busca enxugar a máquina administrativa lançando mão de parceria público-privada. Não existe nada, nenhum serviço público. Eu desafio você, internauta que está nos acompanhando, a me falar qual serviço público é melhor, mais eficiente e mais barato que o privado. Em qualquer área, você não encontra. O Estado é lento, caro e ruim. Eu vou te dar um exemplo. Aqui a rodovia daqui para Itumbiara. Vamos pedagiar ela. Não sei se você já trafegou nessa rodovia. Extremamente pesada, não, extremamente carregada. Você chega ali, tem hora que tem 30 caminhões na fila. Vamos pedagiar. Sem cara, tinha que duplicar. Né? É um absurdo uma coisa dessa. O absurdo é a gente, enquanto Estado, duplicar e entregar na mão do outro a chapa para cobrar a conta. É da mesma forma que você vai fazer um loteamento. Você faz a infraestrutura toda, o asfalto, entrega para a prefeitura, pronto. Você entrega a rede de energia elétrica, iluminação, tudo, entrega para BRK, para Equatorial, a infraestrutura da água, captação, tratamento, abastecimento, distribuição, entrega na chave para concessionária. Eu falei isso muito na política. Por que isso não é do empreendedor? Por que nós temos que construir? Isso vai onerar o cliente do terreno, que você tem que transformar. Você faz caixa d'água no condomínio e tem que ir sanear água. Na chave para ela cobrar a conta. Eu sigo muito o empresário, eu gosto muito dele, ele já é falecido, mas foi um grande homem, um grande doador. Ele doou não só seu tempo e seu dinheiro a causas sociais. Antônio Hermílio de Moraes. Ele foi candidato a governador em 86 pelo estado de São Paulo. E ele tinha uma frase que eu gostei muito, inclusive eu estou lendo o livro dele, abre aspas. Aprendi que a política é a arte de falar o que não se pensa, fecha aspas. Você concorda? Não concordo. Por quê? Não concordo por quê? Porque a política hoje você não consegue mais dissimular. O que mudou a política no mundo foi a democratização da informação. Nós temos hoje uma pessoa que deveria estar atrás das grades presidindo o Brasil, porque ele foi uma pessoa criada pelo marketing político. E ele colhe os frutos desse marketing político. Eu li o livro recente do Duda Mendonça, recentemente, que conta a história, né, de como que ele transformou o PT em um partido relevante no Brasil e depois disso conseguiu eleger o Lula. Junto com o Antônio Hermílio de Moraes. Ele é o produto... Não, Antônio Hermílio de Moraes não fez parte do PT, quem não. foi o vice-presidente do Lula quando foi eleito? Não, foi aquele que tinha algodoeiro aqui na Creona? Sim. Como é que é o nome dele? Vander? Não, o senhorzinho lá, tô tentando lembrar o nome dele. Mas Zé Sarney. Não. Zé Alencar. Zé Alencar. Antônio Hermílio de Moraes mexia com indústria de alumínio, ferro. Isso. Ele nunca foi vice do Lula, não. Foi o Zé Alencar. Zé de Alencar. O que Antônio Hermílio de Moraes estava se referindo a esse marketing político que transforma um criminoso em um presidente da República, fingindo ser algo que ele não é, prometendo picanha, defendendo ideias esdrúxulas, que ele não vive e não vai viver na prática. Mas, hoje, esse perfil de político, por que nós vimos um fenômeno mundial desde Primavera Árabe, Brexit, eleição de Donald Trump, eleição de Jair Messias Bolsonaro, e alguns grandes nomes da direita hoje no Brasil, e a direita surgir no mundo, é a democratização da informação, porque essa é a voz da população. Então, hoje, por que o nosso projeto político, a gente acredita na viabilidade dele? Porque nós falamos aquilo que nós acreditamos, que nós temos como a verdade, uma frase que é minha, que todo mundo vai ouvir. Certo é certo, errado é errado, e o meu compromisso é com a verdade. Então, meu eleitor pode esperar isso, mas eu sei que o eleitor quer isso. Mas, como interesses políticos pegavam pessoas, os seus bonecos, ou eles mesmos bandidos, e queriam se passar por pessoas de bem indignado, aí sim, esse é o contexto que ele quer dizer. Mas hoje as redes sociais botou todo mundo nu na vitrine. Só vota em bandido hoje quem quer. Quem tem alguma conveniência, quem ganha alguma coisa com isso. Porque bons políticos, gente sincera, indignada, querendo fazer diferença, querendo trabalhar e esperando nada em troca, tem aos montes, Nilson. E é essa a ideia que a gente leva. Se eu acreditasse no que ele está dizendo, eu podia desistir da minha candidatura e sair da política. Falta emprego na nossa região, Daniel? Não, falta gente qualificada para trabalhar. Só uma vírgula dentro do que o Telêmaco está expondo aqui, e é exatamente por isso que a rede social, a mídia,
a democratização da informação está sendo atacada. E tem que continuar liberdade de expressão ampla. Sempre, independentemente do que você fala que você defende. Você acha, Nilson, só um comentário aqui, eu quero falar dos empresários heróis. Você já falou que a gente ia falar depois, não vamos dar... Vamos. Políticos aí, o próprio Dona Emília de Moraes disse aí que são pessoas que falam mentiras, resumindo. Todo mundo sabe que, em geral, políticos são mentirosos. Você acha mesmo que eles estão preocupados com fake news? O cara que vive de mentira? Senão ele não vai poder falar nada, ele vive de mentir. E outra Eles coisa, estão preocupados com a verdade. eles estão preocupados em aparecer. Se é fake news ou se não é, eles querem aparecer. Então você acha que eles estão preocupados em controlar a verdade nas redes Mas sociais? na Não época do estão Antônio Emílio de preocupados. Moraes não existia rede social, não Sim. existia smartphone, era Não, outra época. mas essa outra definição realidade. dele se aplica ainda Não, a esse sim. perfil de político. Mas eu imagino que ele não imaginou como estaríamos 30, 40 anos depois dessa frase Não dele. estou falando do contexto dele, ou criticando a fala dele. Eu estou usando a fala dele para dizer que existem políticos desse perfil, sim, hoje, e esses não estão preocupados com mentira, não, estão preocupados com a verdade. Não querem calar a verdade. Eles não querem que a verdade apareça. Você pega aí, por exemplo, Alexandre de Moraes destruindo o PT no passado, Gilmar Mendes destruindo o PT no passado. Então o que eles não querem é isso, o próprio Alckmin. Então eles querem que essas coisas não apareçam. Por isso querem controlar a informação em rede social. Você viu aquele fotógrafo que tirou a foto do Alexandre de Moraes fazendo aquele gesto obsceno? Sim. Que foi demitido? Sim. Eu li a matéria e disse que ele já estava previsto para ser demitido num corte. Estava previsto, Estava Só anunciado. E não antecipou, foi só né? ele. só né? antecipou. Mas deixa eu comentar dos empreendedores, se você me Vamos falar, permitir. vamos falar. Você falou que os empreendedores são heróis. Eu tenho dito algo que a gente ouve em poucos lugares. A gente aprendeu, quando eu estava falando lá que eu quero que as donas de casa sonhem, seus filhos sejam empreendedores, porque eu quero que elas sonhem seus filhos serem heróis. Não porque simplesmente atravessam heroicamente essas barreiras que você apresentou e são verdadeiras, mas porque o empreendedor não é esse demônio que a esquerda pintou, que é o cara que destrói o meio ambiente, explora o trabalhador e explora o consumidor. Não, é o contrário. Esquerda é gente improdutiva que não sabe o que é produzir. Então não sabe o que é o dia a dia de quem produz e nem passa pela cabeça. Porque quem produz sabe que está pensando em como resolver problemas. Você acha que um esquerdista que monta uma empresa vira direitista? Provavelmente. Né? Quem pagar a primeira guia vai ver Ele que é. muda, Tem que não pagar muda o imposto sobre conceito? valor, exato. Mas o que acontece? Eu tenho uma receita muito fácil para quem quiser. A receita é simples, executar um desafio. Mas é muito simples Monta mesmo empresa. se tornar um bilionário, Nilson. Você quer se tornar um bilionário? Eu quero. Eu também. Você quer? Quero. Receita é simples. Depende, nós junta nós três e fica mais fácil. Resolva o problema de 1 bilhão de pessoas e cobre R$1 de cada um delas. Que receita mais simples? Porque isso é que é um empreendedor, é resolvedor de problemas. Eu vim aqui conectado de Goiânia para cá, porque um maluco resolveu botar satélite na terra inteira e botar a internet onde eu estiver. E esse cara é endemonizado porque ele é bilionário, então ele resolveu o problema de Você tá milhões de pagando por pessoas. isso. E se você cobrar R$10 e conseguir receber cada uma, valorizar o seu trabalho e pagar R$10, você divide por 10, vira 100 milhões de pessoas. E se você conseguir que alguém pague R$100 por isso, 10 milhões de pessoas você já resolveu. 100 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas você já resolveu o seu problema. Então, isso é uma questão simples matemática. O empresário é resolvedor de problemas. Eu aprendi isso fora do Brasil. Gerador de riqueza. É o cara que, também, mas é o cara que torna a sua vida mais confortável, mais prática, mais segura, menos árdua, menos dolorida. Começa a fazer isso, a dica fica aí para um amigo que está nos ouvindo. Quer ser bem sucedido nos negócios? Quem só pensa em dinheiro não serve nem para ser um bom bandido. Você vê os grandes canalhas da história não pensavam em dinheiro simplesmente. Então você quer ser bem sucedido, comece a pensar em resolver problemas de pessoas. E quem disse isso é o Senhor Jesus. Grande no reino é quem serve. Servir é resolver problemas de pessoas. Mas é grande no empreendedorismo, é grande na política, aquele politicano que faz e quer resolver problemas de pessoas vai ser grande. Aquele profissional, por que direito, engenharia e medicina serão sempre profissões prestigiadas? Eu não resolver o problema dos outros. E não Problemas pode- complexos que todo mundo tem. Não é todo mundo tem problema de emagrecer? Não é todo mundo que está preocupado com a sua nutrição? Não é todo mundo que está preocupado em fazer uma academia, por exemplo? Eu estou me referindo aos educadores físicos. Mas se o seu filho tiver não vou nem falar do seu filho, porque eu não quero nem dar esse exemplo, mas se uma pessoa tem um parente próximo que sofre uma fratura exposta, ela vai assistir um vídeo no YouTube para fazer a cirurgia? Não vai entregar a alguém que realmente tem competência para resolver, que são problemas complexos e importantes. Nós estamos falando de saúde e vida. Direito, trato de patrimônio e liberdade. Liberdades, né? Não só liberdade de uma prisão, mas liberdades em geral. Engenharia trata de infraestrutura e moradia.
Então não tem como você negligenciar essas profissões. Então são problemas que todo mundo tem e todo mundo valoriza. Onde eu quero chegar com o empreendedor é esse. É o resolvedor de problemas e a gente tem que valorizar isso. Eu gravei um vídeo que eu tenho uma distribuidorazinha de bebida lá na esquina do meu escritório. Um cara que veio de fora, acho que é do Haiti que ele veio. Super empreendedor, cara super de direita. Viveu no auge do que era esquerda. Tem pavor de esquerda. Quem viveu tem pavor. E para eu poder ter a bebida geladinha na esquina do meu escritório a 30 passos, eu tenho que pagar o preço que ele quer. Não tem que ir pro supermercado, pegar a fila, botar o negócio para gelar depois. Esse é o prêmio por ele estar ali na esquina resolvendo o meu problema. E assim, o cara que abre o posto de gasolina, ele está ali, graças a Deus, que ele resolveu o meu problema. O Uber. Eu já voltei de um evento de noite, 1h da manhã, tinha um cara trabalhando 1h da manhã para resolver um problema meu. E toda vez que eu ando de Uber eu dou gorjeta, principalmente quando eu vejo essas circunstâncias. O cara tá aqui 1h da manhã resolvendo um problema meu. O mínimo que eu tenho que ser grato a esse caboclo, que R$15 de viagem não paga o que ele fez, não. E agradeço, ele fala isso para ele, parabéns, você está resolvendo o meu problema. Isso não faz parte da nossa cultura. Porque nós aprendemos que o empresário é um cara do mal. E eu te falo, se ser político é uma porcaria, Nilson, se você acha que político é um bandido, um canalha, você vai gastar 1 minuto da sua vida sonhando em ser político? Não. Ninguém. Ensinar isso em relação aos empreendedores. Que demonizaram ele. Demonizaram que o patrão explora o empregado. Essa é a grande verdade. O agro destrói o meio ambiente. Essa é a arma contra Porque esses tem meia políticos dúzia de produtores ali, que eu nem digo que são produtores, que vão lá e desmatam, e aí todos são considerados desmatadores. Isso. É um Mas ataque. isso vem em contrapartida com uma coisa que eu venho falar aqui, que é o assistencialismo. Segundo o jornal Valor Econômico, o assistencialismo social ganha peso sob Lula 3 e vira segundo maior gasto do governo. Esse assistencialismo não combate o empreendedorismo. A pessoa que está recebendo o assistencialismo fala assim, não, para que eu vou empreender? Eu já concluí meu raciocínio falando isso. Então, ótimo. Porque a questão é que eles têm um interesse que você não empreenda. Porque é a única forma de manter você escravo. O empreendedorismo é o caminho da liberdade. Como eu disse, o empreendedorismo vai te trazer dinheiro e o dinheiro é para que ele serve? Para dar liberdade. Eles não querem, eles querem escravos, os escravos deles, os próprios políticos, que é escravo do Estado. É isso, é através do assistencialismo e todas as políticas que fazem acreditar que o Estado é o resolvedor de seus problemas. Então isso vai diretamente estar alinhado totalmente com isso. Então eles não querem essas pessoas empreendendo, elas querem elas dependendo. Alguém, por exemplo, um problema que a gente tem muito é o advogado na justiça do trabalho. Alguém precisa depor contra a empresa. Não vai. Porque ela põe comida na mesa dela. E a gente nem chama para ser testemunha. 4 milhões de processos trabalhistas por ano aqui no Brasil. E você acha que alguém vai depor ou vai agir de forma a prejudicar quem põe comida na mesa dela? Não vai. E é natural que seja assim. É a mesma coisa na política. A pessoa vai trabalhar para manter o seu benefício e garantir que ela continue naquele seu mesmo estado de necessidade, conforto, sei lá, comodidade, como a gente pode chamar. E o custo da justiça do trabalho é muito maior do que ela entrega para o reclamante. Se pegasse aquele dinheiro que ela gasta Que ela e distribuir... Era muito melhor. Eu queria falar do Caiadão, Ronaldo Caiado, candidato a presidente pelo jeito, como um candidato de direita, mas de direita que não tem nada, porque cada dia mais ele incha mais o nosso estado com impostos, taxa do agro, agora a questão da cobrança aí pelo valor da tabela FIP no ITCMD, né? É um cara que gosta muito de imposto. E chamam isso de direita, Nilson. Você quer falar, Nilson? Deixa eu dar falar, depois eu falo. E eu vou te falar um negócio. A chance de estar eleito é alta. Primeiro, de dentro da cozinha do STF. Parabenizou o Dino, foi na posse, deu o título de cidadão goiano pro Dino, para Gilmar Mendes. Dias Toffoli também? Dias Toffoli, salvo engano, Gonê, é da cozinha. Na semana das eleições, você lembra disso? Ele foi em Brasília, no outro dia teve a operação Gustavo Gayer. Foi, lá contra o Fred. Contra o Fred, para esparramar nele. E ele foi eleito somando, elegeu o Sandro em Goiânia, a somatória dos votos do primeiro turno e da Adriana Gomide, do PT. Ele é à esquerda, mas tem gente que acha que é direita. Né? Agora é o que eu tenho falado, nós estamos construindo aqui o nome em cima do Zema, para ver o candidato forte, e provavelmente do próprio Bolsonaro. Correto? Uhum. Se pulverizar e o Caiado vier, tem chance de estar eleito, porque eleição não se ganha, se toma mané. E dentro do que acontecer, política a gente já está aprendendo, né? Estamos engateando isso, mas já estamos aprendendo. Dos males o menor. Antes esse
esse que a gente já conhece o peso da pinhola, do que a turma do Nordeste pinholando a gente. É um horror. Mas o Caiado, ele gosta de imposto. Adora. Ele é populista. Estadista. Populista. Estatizante. Isso. E o que é estatizante? Essa é a esquerda. É. O cara de direita, ele é contra o Estado. Eu quero o dinheiro de quem tem no seu bolso. Eu não quero o seu dinheiro no bolso de um político. O Caiado quer o seu dinheiro no bolso de um político. E vem falar que um cara desse é de direita? Sim, ele defende algumas pautas de direita. Já defendeu. Eu votei nele para deputado, votei nele para senador, votei nele para governador. Ele foi um cara que combateu o PT, por exemplo. Isso. Corajosamente. Ótimo parlamentar. Parlamentar é tagarela, fala muito parlar. Muito bom para falar. Mas na hora que vai para executar, que é ser executivo, eu acredito que a maioria da população ficou decepcionada, com exceção de parte da segurança pública. Porque não é toda a segurança pública que está resolvida, não. Feminicídios, os números ainda são maiores em Goiás. Roubos de veículos e furtos à luz do dia caíram bastante. Os números são excelentes, mas só. Fora isso, você não tem outras coisas. E você falar para mim que um cara que é de direita aumenta o ICMS do agro, porque ninguém fala do ICMS do agro, que aumentou 2%. Cria a taxa do agro, com a desculpa que vai taxar os ricos, porque esse é discurso esquerdista. E não se iluda, você, nosso internauta, não existe essa balela de taxar os ricos, isso é balela, isso é discurso raso e eleitoreiro. Tudo a gente estava falando aqui, se essa água aqui, eu pago 10% de imposto dela e eu passo a pagar 15%, quem vai pagar é quem vai comprar ela, porque isso vai ser transferido para o custo de produção. Do contrário, se eu tiver que pagar, eu não vendo. Se eu sou comerciante, só vou vender se eu conseguir passar isso aqui e repassar o custo. Então, quem paga é quem está na ponta da cadeia. E você falar que um cara que é de direita está tributando o arroz, o feijão, o trigo, o algodão, que diz respeito a tudo que a gente consome, é uma canalice sem tamanho, principalmente com os pobres. Eu imagino que, graças a Deus aqui, se aumentar R$1 numa coisa aqui, 2 ali para nós aqui, não vai fazer muita diferença. Mas para um assalariado, R$30 a mais por mês é uma canalice, tirar da mesa de uma pessoa que já tem muito pouco. Tirar de uma pessoa que sonhava em levar o filho para passear no parque, assistir que isso é sonho de gente pobre, para o cinema é sonho. Eu conheço gente que nunca foi no cinema. É um sonho para o cinema, porque esse canalha está tirando para bancar aquelas regalias que a gente está falando. E a minha indignação é essa, Nilson. Esses canalhas não têm consciência, não gostam de gente, não gostam de pobre, não de ninguém. E Lula, e tudo esse que o pai de pobre também não, porque na hora que cria o imposto Shein, cria essas taxas, e tudo isso vai parar lá na ponta da cadeia, e a pessoa mais pobre é que mais sofre com isso. Então, por isso, nós precisamos acabar com essa história de temos que diminuir o Estado, porque diminuir o Estado é diminuir políticos, e diminuir política é diminuir despesa, e deixar o seu dinheiro na sua mão e não na mão dos políticos. Hoje somos escravos do Estado. O homem que não é dono do fruto do seu trabalho é escravo. Somos escravos do Estado metade do ano. Nós estamos caminhando para o final aqui. Eu queria falar da Débora Rodrigues dos Santos, conhecida por escrever a frase "perdeu o mané" na estátua do STF durante os atos de 8 de janeiro. Foi condenada a 14 anos de prisão. Em contrapartida, a pena de um estuprador de um menor de idade é de 8 e pode chegar a 15 anos de prisão. Tá tudo invertido? Está totalmente invertido. Eu sou operador do direito, eu sou advogado, eu sou indignado. Eu costumava dizer, que infelizmente, desculpe, pode se ofender, eu tô nem aí para gente mau caráter se ofender, não. Tô preocupado por gente bem ofendida. Mas eu via muito advogado que trabalhava para deixar bandido impune. Porque quando você tem consciência que seu cliente, eu não advogo na área criminal, porque nunca sentou na minha frente alguém inocente, se sentasse eu advogaria. Só senta bandido, cara que fez coisa errada, que não quer assumir as consequências do seu ato, e eu falo para ele, você fez errado, vamos trabalhar para você pegar uma pena justa. Como assim, doutor, pegar uma pena justa? Como assim você fez? Eu te pergunto, você fez a lambança. E agora você quer sair impune? Não é justo, eu trabalho para fazer justiça. Não, mas eu fiz por isso. Falei, que bom, então vamos contar os seus motivos para o juiz, ele vai, quem sabe, releva isso, te dá uma pena justa. Mas eu já sei o final dessa conversa, que eu falo é para espantar o caboclo da minha mesa mesmo, que eu não gosto de bandido. Então não vou ficar defendendo bandido, mas tem gente que faz com desculpa de defender direitos, se alia a bandidos para ganhar dinheiro vindo do crime e deixar bandido impune. Por quê? Porque o nosso sistema é assim, é o que mais tem, bandidos impunes. Aí você vê uma pessoa que está se expressando, ainda que considere aquilo um ato de vandalismo, é uma pena ridícula para ato de vandalismo. Sim, não, mas de fato, vamos considerar que ela pichou um monumento público. Você já viu algum pichador preso?
Fora isso, ela expressou sua indignação, que é a de grande parte dos brasileiros. Isso é Agora uma tentativa covardia. de golpe com batom. Quando se Abolição ao Estado de Direito. Abolição violenta. Violenta. abolição armada do Estado de Direito. Do batom. Isso é um delírio. E sabe o que mais me assusta nisso? É que eu vejo comentários dos canais de esquerda, principalmente porque os algoritmos, eles filtram, né? Então, por exemplo, nos meus canais chega muito pouco hater, essas coisas, porque é assim que funciona. Então eu fico dentro de bolhas. Eu faço questão de entrar na outra bolha. Já encerrando o nosso papo ligeiro, foi um papo interessante. Eu queria que você falasse, depois do Daniel, qual que é a perspectiva para o Brasil aí dos próximos anos, o que você acredita que esse Brasil nosso vai acontecer aí, não nos próximos anos, nos próximos meses, tem tanta coisa acontecendo que talvez não vai demorar anos não, talvez vai demorar meses ou até mesmo dias. Ontem eu estava num evento com o Gustavo Gai, ele fez um comentário bem interessante que me trouxe uma reflexão. Alguns meses atrás, antes de se falar em Magnitsky e etc., a gente não tinha qualquer lampejo de esperança. A expectativa era a direita vai ser varrida, todo mundo vai ficar impedido de disputar a eleição e esses canalhas vão tomar o poder. Isso aqui vai virar uma Venezuela com ditadura não das Forças Armadas, mas o Supremo Tribunal Federal, que lá é a mesma coisa, né? As decisões, mesma coisa. Exatamente o que fizeram lá, estão reproduzindo o modelo aqui no Brasil para tentar fazer a mesma coisa. Mas essa história recente de punir esses ministros, eles estão sentindo, nós fizeram deboche no começo, perguntaram se o Donald Trump ia parar o porta-aviões no Lago Paranoá, e ele parou o porta-aviões na cabeça deles, né? Não foi no lago, não, com essa história de Magnitsky. Então esse cenário que está desenhando, o mundo estar vendo o que está acontecendo no Brasil, vai expor aqueles que podem tomar decisões relevantes, que são os nossos senadores. E nós estamos indo para uma reeleição ao Senado, que vai ter como presidente do TSE o Nunes Marques, seguir a ordem normal pelo Bolsonaro, e que é uma pessoa que não está, né, corrompida. Não, corroborando, não posso dizer isso porque podemos eu não conheço. Podemos confiar nas urnas eletrônicas? Vamos falar, deixa eu só concluir esse raciocínio. Então ele vai estar presidindo o TSE. Então a nossa expectativa é que essas pessoas estejam elegíveis anos que vem. O Geyer corre não está elegível, o Nicolas corre não está elegível, o Sebastião Coelho corre não está elegível, Van Hatten corre não está elegível. Estou falando só dos principais nomes da direita no Brasil hoje. De opinião. Exatamente, por criticarem. Por exemplo, e são parlamentares, né? Urna, você não pode falar na urna hoje, tá? Se eu criticar as urnas hoje, nós temos deputado com mais de 500 mil votos, você fala que perdeu o seu mandato por exercer o seu direito de criticar. Ele tem que criticar e quem tem que dar resposta tem que responder. Ele criticou as urnas e perdeu o seu mandato. Então, eu não entendo nada de tecnologia. Eu não acho que eles precisariam soltar o Lula para vencer o Bolsonaro se as urnas fossem um problema fácil de resolver. Então, eu acho que ainda que tenha algum problema nas urnas, eu acho que ele não é simples. Tá? Minha irmã é servidora do TRE. Ela fala, eu não acredito que tenha pelo que eu conheço. Ela não é da área de tecnologia, mas pelo que ela entende. Porque seria que usar... É igual falar a história da facada fake do Bolsonaro. Você precisa de uma pessoa ali dentro da cadeia que não corrobora com isso ou resolve abrir o bico. Como que você corrompe todo um sistema num país? Então é uma conspiração muito grande. Então, eventualmente, se aconteceu numa ponta ou noutra, eu não duvido que isso possa acontecer pela minha ignorância de tecnologia. Mas eu não acho que eles precisariam soltar, como o Marco Aurélio Mello falou, soltar o Lula para vencer o Bolsonaro. Porque o Lula, ao contrário do que muitos pensam, não é um cara do sistema. Lula foi um cara que já esteve preso para Alckmin, um cara do sistema ser o presidente do Brasil. E Bolsonaro foi um ponto fora da curva naquela eleição. E como viram que o único que vence o Bolsonaro tem um cara que não é do sistema e tem um cara antissistema. Então, dos males, o menor. Lula é o mal menor. Então, soltamos esse que pode vencer o Bolsonaro. Não precisaria disso se as urnas fossem algo tão simples de se manipular. Tampouco fazer a grande fraude que eu considero essa patente, essa visível, todo mundo pode perceber das eleições. O controle do discurso. Você poderia chamar Bolsonaro de genocida, mas não podia falar do Lula descondenado. Proibiram usar esse termo descondenado. Não poderia falar... Há uma diferença entre um inocente e um criminoso impune. Você não poderia fazer a constatação que, em razão das 3 mil provas, ele foi um criminoso que acabou sendo impune, como 90% dos estupradores. Você sabe, só 10% dos estupros a gente sabe quem cometeu, e nem todos são condenados. Quer dizer que esses estupradores são inocentes? Não, eles cometeram crime, nós não conseguimos condená-lo. É o caso do Lula. Ele cometeu seus crimes, nós não conseguimos condená-lo. Não podia falar isso, não podia associar ele ao Maduro.
eu acredito que não precisaria fazer esse escândalo, porque é um escândalo uma coisa dessa, a situação das rádios lá no Nordeste, se fosse fácil simplesmente mudar o resultado da urna, entende? Então eu pondero dessa forma, eu tento evitar paixões e fazer uma análise vendo realmente, assim, raciocinando. Então, por esses fatos, eu não ouso criticar a urna, mas como não vivemos numa democracia, eu também não poderia fazê-la abertamente, ainda que eu duvidasse. Né? O TSE funcionou como cabo eleitoral do Lula, né? Exatamente. E não Blindou precisaria, eu penso, se fosse só uma questão de mudar o resultado das urnas, entende? Mas e aí, Daniel, quais são as perspectivas para o Brasil nos próximos Ô Nilson, ano e meio? eu sou servo do Deus vivo e eu sei que nosso socorro vem dos céus. Amém. Basta uma palavra dele para mudar o cenário que aí se apresenta. Quem me pergunta isso, eu começo explicando que a história não muda, a história se repete. As sanções que vamos começar a sofrer começaram em Cuba em 62. Os irmãos Castro não caíram. As mesmas sanções foram impostas na Venezuela há coisa de 10 anos. O Maduro está firme, não caiu. Tenho dito isso também. E esse ataque que nós estamos sofrendo, colocado pela própria esquerda, que está fazendo isso propositalmente, o Lula ele não está agindo equivocadamente, está agindo acertadamente dentro do projeto de poder dele. Eu quero exemplificar. Isso é intencional, também creio que Intencional. Pode ser que o produto agro vai bater lá, vai voltar. Para exemplificar, tomara que esteja errado. A picanha vai a R$20 e vai bater no peito, o pobre está comendo picanha. Só que se é produtor rural, você faz conta. Ué, mas a 20 eu tomo prejuízo, ela me custa 40, então eu vou deixar de produzir picanha. O que é o resultado imediato disso? Falta na prateleira, explode inflação, desabastecimento, arrecadando menos impostos ainda, que vai antecipar o colapso das contas públicas, que já está previsto. Isso que chama Venezuelização. Já está É o que previsto em aconteceu na 27 não pagar os aposentados. Nós vamos deixar de pagar essa bolsa miséria que escraviza o Nordeste. Vamos deixar de pagar o funcionariado público. Vai ouvindo, vai ouvindo. Então é a venezuelização. Aí vai vir o pai Lula falar que o problema disso, além do Trump da família Bolsonaro, é do empresariado malvadão, que não quer pagar imposto, essa balela que o Telemo também colocou, e a culpa é sua também, do agrofascista. Mas não se preocupe, porque nós temos a agricultura familiar que vai produzir alimentos para o mundo. Isso é explícito, ele narra o que está prestes a acontecer. Nós elegemos o Congresso mais à direita conservador de todos os tempos em 2022. E eu acho um absurdo, me perdoe aí, meus amigos deputados, estarem convocando a população para voltar às ruas, enquanto eles já têm a procuração assinada por nós lá nas urnas. Não pautam as pautas necessárias para desonerar o Brasil. Não fala em reforma do judiciário, do INSS, esse pacto federativo. Nada disso é discutido, com exceção do Luiz Felipe Orleans Bragança, que é o cara que eu me espelho. Então o cenário, ele é horrível. O braço político do PT é o STF. Eu até brinco perguntando se o STF não vai lançar candidato próprio ou se vai continuar na coligação com o PT. Você está entendendo? Alexandre de Moraes viria a ser candidato eventualmente, então, caso meu irmão, É incerto. Vocês querem dizer que é muito incerto. É incerto. Nós estamos numa situação delicada. Está melhor do que antes em razão dessas sanções. Pelo que o Geyer falou e pelo que está acontecendo hoje, melhorou muito. Melhorou, mas existe esse risco. Não, existe. É o que aconteceu em Cuba, na Venezuela. Podem virar embargos. Mas tem um lampejo. Ontem eu fui arrumar uma arma, de pressão inclusive, não era de pólvora não. E o armeiro comentou comigo que o Trump está agindo para criminalizar a PCC, as organizações criminosas que fazem parte do governo. PCC, Comando Vermelho, se já entrou a turma do Hamas, que é esse médico cubano. Hezbollah, essa organização... Todas as células do Hamas, Hezbollah já estão mapeadas. Isso, para colocar como terrorismo e ele, Estados Unidos, poder agir em qualquer lugar do mundo. Ofereceram uma recompensa pelo Maduro, né? Já há, 50 milhões, já dobrou a aposta. Já há pessoas da inteligência do departamento. Temos o Mossad, dentro do Brasil. O que acontece? É considerado terrorista, pode ser eliminado, né? E o chefe tudo pôs um bonezinho do mas eu acho que CPX. A minha opinião agora. É um lampejo, né? A minha opinião, eu acho que pior do que tá não fica. Quando você pega, por exemplo, Venezuela,
pessoal lá é acostumado a explorar petróleo, a riqueza vem do subsolo. Aqui você tem que plantar, você tem que colher, você tem que trabalhar. Então é diferente quando a riqueza é natural, que você só tem que ir lá e explorar. Extrativismo. O extrativismo. Aqui não, aqui você tem que produzir. E o povo é trabalhador por natureza. O brasileiro é trabalhador. É o melhor povo do mundo. Então o brasileiro não vai conseguir ficar sendo dominado. Uma hora ou outra vai ter que despertar. Alguns ainda estão dormindo, ainda estão numa zona de conforto. Perdão. Ô Nilson, deixa eu te falar um negócio. Entendeu? Então o fato da gente trabalhar, da gente produzir, da gente pagar imposto, da gente estar cansado, isso vai fazer com que a população se movimente. Isso aconteceu em 2014, começando a acontecer agora. Então não dá mais. Se precisar do povo ir pra rua, nós vamos pra rua. Tá perdendo-se o medo de ir pra rua. O povo tá perdendo medo. Deu 1 milhão de pessoas lá em Brasília, o Alexandre vai mandar prender 1 milhão de brasileiros, eu vou estar lá no meio. Eu também. A gente fez em Goiânia, você entendeu? Aqui também teve movimento de adesivasse. Então assim, isso foi bom que motivou as pessoas a voltarem. quando você tem tudo, quando você tem a benesse natural, que aquilo ali você só vai e explora, é uma coisa. Quando você tem que produzir, você tem que gerar renda. Sim, eu quero. Eu quero, mas não consigo te acompanhar no raciocínio. Quero mesmo ter esse ânimo que você está tendo, para ver se eu me inflamo novamente. Mas eu vou até o fim. Se a gente desanimar, a gente olha só, pode ficar deitado. Vou dar 2 exemplos para você. Tinha um historiador aqui na época do golpe da República, 1889, certo? Nós tínhamos um deputado republicano, era o Partido Conservador e o Liberal. Aconteceu tudo. Esse historiador escreveu assim: o brasileiro assistiu bestializado, que vem de besta. E voltando ao que você falou do Toffoli, né? O STF decidiu que eles, né, os iluministros, né, poderiam decidir causa onde militem parentes, né? Me vem a esposa do Toffoli naquela convenção penal que a JBS fez, acho que 5 processos penais que você pega cana e fala, opa, vamos converter isso aqui para pecúnia. 10 bi. Caiu para 100 milhões. Caiu para nada. E 5% de 10 bi são 500 milhões. E nós assistimos bestializados, que vem de pista. Outra coisa, recentemente, e o escândalo aí do INSS? Que é outra pauta que precisa ser discutir. As esposas dos ministros estão todos no radar da Magnitsky. Amém. O líder do PT na Câmara foi preso com dinheiro na cueca, José Guimarães. Então, ele tá lá como líder do PT. Nilson, a gente não tá escandalizado, mais horrorizado, mas vai bater a água aqui na polpa, né? Mas meu avô falava que só grita quando dói. Carro apertado é que canta. Então vai doer. Se depender de mim, eu vou até o fim. Mas antes, Telêmaco, o Daniel já ganhou a faca dele. Eu já ganhei, eu faço bom uso dela, viu, Nilson? Presente aqui pra você, quando você for cortar uma picanha. Mas não é a picanha do Lula, não. É a picanha da direita. Isso, hein? Tem uma coisa agradável. É um brinde que a gente sempre dá aí pra quem participa aí com a gente do Papo Ligeiro. Você não é vegano, né? Espero que você não seja vegano. Graças a Deus. Pessoal, então encerrando aí mais um capítulo aqui do Papo Ligeiro. Agradeço vocês pela participação. Pessoal, com a graça de Deus, encerramos mais um capítulo da nossa história. Fui!